Salmo 131. As mães hoje estarão exemplificadas para nós no ensino da doutrina a partir desse pequeno salmo, mas de lições tremendas para nós. Salmo de autoria de Davi. Vamos ler todos juntos? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como esta criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Buscamos a tua face, ó Deus, nesse momento, rogando-te que seja servido esclarecer mentes e corações pela luz do teu Espírito Santo, de tal sorte que esta palavra que é viva e verdadeira se torne parte integrante da nossa existência. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. A criança nos braços de sua mãe. É uma cena que a gente pode aqui trabalhar na memória, pode vislumbrar um cenário muito encantador que delineia o perfil da mãe, carinhosa, atenciosa, bem disponível para com o seu filho, e de outro lado, nos braços da sua mãe, está ali o filho acalentado, acalmado, alimentado, feliz, até para ver a criança esboçando um sorriso, como quem diz, eu estou muito, muito, muito satisfeito. Esta figura da criança nos braços de sua mãe traduz uma relação superior, elevada, que é aquela que nós temos com o nosso Deus, por intermédio do seu Filho Jesus, nosso amado Salvador. Cristo Jesus é a expressão máxima da revelação divina. Cristo é a palavra encarnada. Cristo nos comunica na sua totalidade a essência divina. E então agora, tendo de um lado esta figura lindíssima da mamãe acalentando o seu filho, nós nos vemos também nos braços do nosso Deus, acalentados pela obra maravilhosa do Senhor Jesus e desfrutando de realidades tremendas que advêm desta comunhão com o nosso Deus. Sim, em Cristo, como nos braços da mãe. Esta é a nossa realidade. Se você se sente eventualmente abandonado, à deriva, por conta própria, esquecido, as pessoas tratam com indiferença, como colocado há pouco, trabalhamos e não vemos resultados, vamos nos acalentar nos braços do Senhor Jesus, porque em Cristo, como nos braços da mãe, nós somos tremendamente abençoados. Como disse, é um curtíssimo salmo, mas com lições muito preciosas para nós a respeito dos cuidados de Deus para conosco. E eu quero aqui apontar alguns destes aspectos bastante salientados na expressão deste salmo. E a primeira coisa que nós vamos aprender é que, como nos braços da mãe, encontramos em Cristo quietude e calma, que nossa alma tanto anseia. Em Cristo encontramos quietude e calma, que nossa alma tanto anseia, como o bebezinho nos braços de sua mãe. Fiz
calar e sossegar a minha alma. A minha alma atarantada, a minha alma perturbada, a minha alma sentindo-se absolutamente transtornada, e de repente nós nos lembramos do amor de Deus, da maravilhosa graça de Cristo que entoamos há pouco, e então a nossa alma se aquieta, a nossa alma se acalma, a nossa alma se sente absolutamente contemplada com os favores divinais. Quietude e calma. Esse é um mundo de muito barulho. Ao tempo inteiro nós estamos sendo assim, atormentados por sons espavoridos, coisas que trazem uma espécie assim de transtorno à nossa alma. É impressionante como as pessoas não conseguem conversar, trocar ideias, tem que falar mais alto. Quem fala mais alto acha que vai ser mais ouvido. Eu já fiz essa experiência no meio do burburinho, começaram a falar baixo. Aí todo mundo para, diz, o que você falou? Eu falei, não, eu falei isso. Pode falar um pouco mais alto? Depende, se vocês baixarem a voz, eu falo, né? E é impressionante como este som elevado traduz a inquietação de um coração. Não sei quanto a vocês, quando vem algum recorte, ou mesmo a notícia de como os parlamentares, dos inúmeros parlamentos que nós temos aqui no nosso país, sejam os da realidade da capital federal, dos estados, ou até mesmo das cidades, os parlamentares não sabem falar, eles sabem gritar, eles sabem esbravejar. Eles imaginam que por serem tão assim, ácidos, tão agudos, tão profundos, tão altivos, eles serão melhores ouvidos. E eles esquecem que eles são parlamentares. Palavra que advém da ideia de apenas falar. Não precisa gritar. Mas a alma atormentada lhe falta exatamente essa capacidade de serenidade, de prudência que advém de quem está em Cristo. Quem está em Cristo, mesmo com toda a barulhada em redor, com todo o cenário de transtorno, ele se aquieta e ele se acalma. O salmista vai dizer no Salmo 42, por que estás abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Tempos de abandono, tempos de miserabilidade que Israel passava, tempos desérticos, a alma se acha absolutamente perturbada. Mas aí um pouquinho mais adiante, o Salmo 62 diz assim, somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Olha o silêncio, a quietude, a serenidade prevalecendo. O profeta Isaías vai nos acudir aqui no capítulo 30, versículo 15, quando diz assim, em vos converterdes e sossegardes, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Consegue ver associado a comunhão com Deus que principia pelo ministério da conversão, que traz sossego, traz calmaria. Depois ele afirma, a vossa salvação advém dessa tranquilidade e confiança. Como nos braços da mãe, nossa alma encontra quietude e calma no Senhor Jesus. Por isso, o profeta Jeremias, já naquilo que se costumou chamar epílogo, que é o livro de Lamentações, diz no capítulo 3, versículo 26, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. E isto em silêncio.
silêncio. Nos braços da mãe, em Cristo, encontramos quietude e calma que nossa alma tanto anseia. Em segundo lugar, como nos braços da mãe, em Cristo encontramos nutrimento e força para enfrentar as lutas cotidianas da vida. Nutrimento e força, porque esta criança está aquietada, está acalmada, está serena, como eu estou vendo um bebezinho lá no fundo, com o papai Daniel ali, fazendo um corinho aqui com o pastor, mas se tivesse com fome, se ele soubesse que agora é a hora do almoço, o pregador aqui não pode exceder, senão a barriga vai roncar, né? O do bebê vai ser a voz que vai sair forte. Está precisando ser nutrido, está precisando ser alimentado, está precisando ser amamentado como a criança desmamada. Aqui não é o desmame que ele já não volta mais para o seio da mãe, é temporário. Ele deixou de ser amamentado para daqui 2, 3 horas voltar a ser amamentado. Deus conceda às nossas queridas mães sempre esse maravilhoso leite materno que tão bem faz para a proteção das nossas crianças. Mas nós, em Cristo, encontramos o alimento das nossas almas que fortalece o nosso coração, porque as lutas cotidianas são muito fortes. E nós não conseguiremos enfrentá-las se não tivermos o fortalecimento. Por isso, já lá no livro do Deuteronômio, Moisés aponta que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus viverá o homem. Isto não nos isenta de fazer as refeições diárias, dentro de uma dieta balanceada. É importante que nós cuidemos do nosso organismo físico, dosando bem as nossas refeições, mas impressiona como nós temos até o cuidado em relação a isso, mas não cuidamos do nosso coração. Não tratamos da vida espiritual. A palavra do Senhor é nutrimento, as Escrituras Sagradas são ensino. O aprendizado das mesmas Escrituras nos traz força, energia, discernimento, capacidade para responder às não poucas indagações que surgem na jornada da vida. O tempo inteiro estamos sendo indagados acerca até da nossa fé. Por isso Pedro vai dizer que nós temos que ser como obreiro aprovado, que conhece bem a palavra de Deus e está pronto para responder a todo que pedir razão da nossa fé. De vez em quando alguém não chega e chama você para uma fase e diz assim: por que você é assim, essa pessoa, tranquila, serena, o que você tem para justificar isso? E você até gagueja, porque lhe falta apenas dizer que eu estou em Cristo. É que Cristo supre a minha necessidade. É que o Senhor Jesus me dá a sua palavra que alimenta a minha mente. Minha mente não está eivada dos pensamentos do presente século, das cogitações da mídia. Minha mente está cheia da graça de Deus. Pronto, você tem como responder, você está forte, você está preparado para responder. Então a figura tão serena, tão instigadora, de uma mamãezinha com o seu bebê no colo, que acaba de ser alimentado, evoca o amor do nosso Deus, capaz não só de vir ao nosso encontro para trazer-nos redenção, perdão dos nossos pecados, conforme Ele cravejou lá na cruz, mas nos deu a sua palavra, Ele nos dá a sua revelação, Ele se dá a conhecer, porque o conhecimento de Deus é que nos traz fortalecimento. Por isso, o apóstolo Paulo, no encerramento da primeira parte da carta aos Romanos, a parte teológica, doutrinal,
ele apresenta uma doxologia maravilhosa que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Cristo detém todo o conhecimento de Deus e nos dá a conhecer. E é conhecendo ao Senhor que a nossa vida ganha robustez. Por isso, na sua oração sacerdotal, anotada em João capítulo 17, Jesus nos conclama a unidade, tema que estamos tratando ao longo deste ano, mas logo no início ele diz assim: para que todos tenham a vida eterna, e a vida eterna é que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e ao teu Filho a quem enviaste. Conhecimento de Deus é alimento, conhecer a palavra é nutrimento, saber onde estão as verdades essenciais para o nosso viver, que a palavra nos traz o vigor necessário. Seja diariamente um bebê bem alimentado, que o máximo que faz é cantarolar, embalar as coisas para ficar tranquilo, sossegado, levando adiante as suas não poucas tarefas. Em terceiro lugar, como nos braços da mãe, em Cristo, encontramos modéstia e segurança que revelam o verdadeiro caráter cristão, o nosso verdadeiro caráter. Note bem, a proposição do salmista no início desse curtíssimo capítulo, salmo, é nos seguintes termos: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, nem ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Ele vai na contramão da história, ele vai contra a maré, porque nós somos instigados o tempo inteiro pela cultura, pelos costumes, pela sociedade, pela civilização, a sermos os tais, a sermos o primeiro em tudo, a estarmos na dianteira, a sermos reconhecidos pelas nossas capacidades, pela nossa desenvoltura. E aqui o salmista diz assim: nessa jornada há uma sofreguidão que suga as nossas energias. Então, eu não sou soberbo, eu não acho que eu sou o melhor, eu não acho que eu sou o último biscoito do pacote, que todo mundo tem que me prestigiar. Ao contrário. E aí o versículo 2 que vem trazer a cena do bebezinho no colo da mãe. Pelo contrário, nós somos chamados a uma vida de simplicidade, humildade, modéstia. Isso não implica em que nós não sejamos sempre os mais destacados no nosso trabalho, os mais destacados na nossa escola, os mais destacados até no seio da igreja. Jesus mesmo disse: se alguém quer ser o primeiro, então não há nada de errado a gente querer ser o primeiro. Só que ele diz assim: seja o que vos sirva, seja servo. Se você for servo, você vai ser o primeiro. Agora, se você imagina que para ser o primeiro tem que chegar lá na frente a rotar grosso, você não vai ser o primeiro, você vai ser o último da fila. O Senhor nos dá oportunidades maravilhosas de servirmos a Ele, e nisso está a grandeza do nosso viver em Cristo. Mas como nos braços da mãe, em Cristo nós encontramos a modéstia e a segurança que revela o nosso caráter. Porque o soberbo é uma pessoa insegura. Porque o altivo, com o seu discurso prepotente, na verdade, ele revela que ele não tem segurança em si mesmo. Ele precisa argumentar, contra-argumentar, mas quem está em Cristo está seguro em Cristo. Está seguro
na obra maravilhosa que o Senhor Jesus realizou em sua redenção. Está seguro nos caminhos do Senhor, está seguro pela habitação do Espírito Santo no seu coração. Por isso ele não anda à procura de grandes coisas maravilhosas demais para mim. Eu só quero o que o Senhor tem para mim, que já deve ser muito. Eu só quero andar no compasso de Cristo. Eu só quero fazer a vontade do Senhor, o que já é tremendamente desafiador. Mas qualquer coisa fora desse trilho pode gerar esse orgulho fútil, essa vanglória, esta soberba que não compõe o cenário doce, sereno e tranquilo do bebezinho no colo da sua mãe. Mas em Cristo nós temos esta oportunidade. O salmista vai dizer no Salmo 18, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. É o mesmo que Jesus disse, registrado lá em Lucas 14, 11, todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, porque está em Cristo, está nos braços de Cristo. Tem a modéstia própria de Jesus, que conclamou os seus discípulos a acompanharem-no, dizendo assim, porque eu sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Mas por fim, podemos dizer nesta figura tão querida do bebezinho no colo da mãe, está na hora de dar mamar para o neném, viu? Chegou a hora. Como nos braços da mãe, em Cristo, encontramos esperança e confiança que nos fazem prosseguir na caminhada. Esperança e confiança. Parece que o Salmo, de repente, toma um outro rumo, né? Ele é curto, mas ele, em 2 versículos que estão ungidos, ele nos deixa todo esse legado e de repente diz assim, espera, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. Quase como um refrão, né? Quase como aquele coro que se repete para encerrar alguma coisa. Mas não, esse derradeiro versículo está absolutamente vinculado à ideia proposta aqui. E como nós estamos enfatizando, estamos em Cristo. Então, em Cristo, nós somos o Israel de Deus. Não é demais lembrar que no Antigo Testamento a igreja está representada em Israel. Como no Novo Testamento, Israel está representado na igreja. Israel e igreja é o povo de Deus em dispensações distintas. Então nós somos o Israel de Deus, o verdadeiro Israel do Senhor. E o que está dito aqui então, no fechamento do versículo, nos diz respeito. Espera, povo de Deus, espera a igreja do Senhor, espera, Israel, no Senhor. E onde é que nós estamos? Estamos nos braços de Cristo, estamos acalentados pela obra meritória que Ele realizou em nosso favor, estamos seguros no seu propósito, então nós temos em quem e no que esperar. Grandes expectativas estão aí diante de nós nesse ano 2026, ano de eleições gerais. Vai haver mudança de rumo? Não vai haver. Vai ser consolidada uma postura? Não vai ser. Muita gente está botando toda a sua esperança nesta realidade meramente irreal. Pode ser frustrada. Não deposite a sua confiança em forças políticas, econômicas, sociais. A gente augura que tudo melhora, a gente trabalha nesse sentido. Nós não devemos esmorecer naquilo que compete a nós como cidadãos. Devemos comparecer às urnas, devemos votar com muito rigor e vigor. Mas a nossa esperança não está posta na classe política, na estrutura de governo, nos poderes constituídos. Nossa esperança não está calcada
nas condições econômicas, vamos melhorar de vida, como se costuma dizer. Eu cansei de ver gente que ascendeu economicamente e piorou de vida. Sua vida era melhor quando ele não tinha tanta coisa. Agora melhorou de vida, piorou, na verdade, de vida, né? Então são conceitos diferentes. Por isso, a esperança está posta no Senhor. E espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Há uma esperança vindoura. Há uma esperança que nos faz em coro dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas há uma esperança imediata. Nós queremos agora que o Senhor mostre os seus caminhos para nós. Nós queremos nos lançar aos braços do Senhor aqui e agora. Então espera, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. O salmista vai dizer no Salmo 119: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. As promessas do Senhor, que são verdadeiras, que são fidedignas, nos levam ao expediente da espera. Promessa é para ser esperada, na confiança que o Senhor vai cumprir cada uma delas. Novamente o salmista, no Salmo 71, verso 14, diz: quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Esperarei sempre. As circunstâncias não parecem muito plausíveis, muito agradáveis, mas eu esperarei sempre no Senhor. E te louvarei mais e mais. Os apertos, os apuros se multiplicam, mas eu esperarei no Senhor e te louvarei mais e mais. Esta é a jornada, esta é a caminhada do crente. E por fim, mais um versículo do Salmo 31, 24: sede fortes e revigore-se o teu coração, vós todos os que esperais no Senhor. Este vigor, essa determinação, esta força, ela recai sobre aqueles que esperam no Senhor, mas como nos braços da mãe. Em Cristo encontramos também esperança e confiança. Esses dois elementos que serão decisivos para nós prosseguirmos. A jornada não se encerra agora. Estamos em caminhada. Damos às vezes paradinhas técnicas. Hoje é um dia de homenagens, hoje é um dia de trazer à memória coisas tão caras ao nosso coração, vida de família, a figura ilustre de nossas mães. Mas o fato é que nós estamos como peregrinos, jornadeando nesta terra, e para isso a esperança e confiança no Senhor Jesus será decisivo para sermos eficazes nesta caminhada. Que você possa, nesse dia muito apreciável para estar em família, prestar todas as honras e homenagens à sua dileta mãe e às gerações que a antecedem. Isso é uma bênção, mas possa também refletir que você está em Cristo. E quem está em Cristo está como quem fica nos braços de uma mãe, nutrido, acalmado, com segurança, com extrema esperança e confiança. Que Deus abençoe a todo o seu povo, especialmente as nossas queridas mamães.